Olá, vamos agora para a nossa aula de português? Então, peguem a sua apostila e abra comigo na página 56. Acompanhe aí a leitura. Dom Quixote é uma das mais famosas obras da literatura universal. Escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes, tem mais de 400 anos e, por incrível que pareça, é ainda muito atual. O livro conta a história de Alonso Quijano, um nobre que vendeu suas terras para comprar livros, porque era grande leitor e admirador de novelas de cavalaria. Ao completar 50 anos, já insano, resolveu mudar de nome e sagrar-se cavaleiro. Daí por diante, chamou-se Dom Quixote. Nos livros que ele lia, todo cavaleiro montava sobre um cavalo, era seguido por um escudeiro e servia uma musa. Dom Quixote transformou seu pangaré em Rocinante e o pobre camponês Sancho Pança em seu escudeiro. Assim começaram as grandes e hilariantes aventuras de um herói diferente, que faz de tudo imaginando servir e proteger a bela princesa Dulcinea de Toboso. Cervantes convida vocês para conhecerem um pouquinho dessa história. Vamos lá? Uma aventura muito louca. Nisto, avistaram 30 ou 40 moinhos de vento que havia naqueles campos. Dom Quixote disse: "Vê ali, amigo Sancho, os mais desaforados gigantes? Lutarei contra eles para acabar com a maldade que praticam." "Quais gigantes?" disse Sancho Pança. "Aqueles que ali estão, abanando os grandes braços." "Aqueles não são gigantes, senhor, são moinhos de vento", respondeu Sancho Pança, "e o que parecem braços são as pás movidas pelo vento." O escudeiro tentou convencê-lo, mas como Dom Quixote estava cada vez mais ensandecido, via gigantes movimentando braços enormes. Atribuiu os conselhos de seu escudeiro ao medo que ele tinha do inimigo. "São gigantes, sim, e se está com medo, amigo, saia daqui. Eu os enfrentarei sozinho, em feroz e desigual batalha." Sem dar ouvidos ao escudeiro, evocou sua senhora Dulcinea, empunhou a lança e cavalgou rapidamente em direção às pás que giravam diante dele. Cavalo, lança e cavaleiro voaram pelos ares, ou melhor, rolaram pelo chão. Sancho Pança correu para socorrê-los, dizendo-lhe: "Não lhe disse que eram somente moinhos, senhor?" Dom Quixote não lhe deu ouvidos. Estava alucinado, dizendo que tudo aquilo era uma obra do inimigo e feiticeiro Freston, que já lhe levara os livros e agora transformara os gigantes em moinhos só para desmoralizá-lo. Sancho ajudou-o a subir em Rocinante, que ainda estava meio desconjuntado, e rumaram todos para outro lugar para viver outras aventuras. Gostaram da história? Essa história foi adaptada de Miguel de Cervantes Saavedra, Dom Quixote de la Mancha, Madrid, Real Academia Espanhola, de 2004. Logo depois do texto, nós temos o vocabulário, com algumas palavras que talvez a maioria de nós não conheçamos, porque a gente não utiliza no dia a dia. Aí, virando a página, nós vamos ter o estudo do texto. Vamos lá? Explique por que Dom Quixote sagrou-se cavaleiro. Porque ele estava o quê? Ele estava, insano, né? Imaginando servir e proteger a bela princesa Dulcinea. O termo bela está entre aspas. Você saberia dizer por quê? Por que será que esse termo bela princesa, o bela está entre aspas? O uso da aspas, neste caso, sugere que há uma ironia, que na verdade a princesa não é bela. O que você acha?
43. Coloque X nos termos que indicam a diferença entre o que Dom Quixote imaginava ser e o que ele realmente era. Então, você vai marcar X apenas nos termos, nas palavras que indicam a diferença entre o que ele imaginava ser e o que realmente era. Por exemplo, o que é real, ele é desajeitado? Se for sim, você põe X. Se for não, não coloca nada. Ele era protetor de princesas em perigo? Se for sim, põe um X. Se for não, não marca nada. E aí você vai olhando um por um, tá bom? 44. Onde se passa a ação do texto? Em que lugar? Lembram que lá no texto ele fala que eles estão no campo cheio de moinhos? Então fica a dica aí. Explique por que na imaginação de Dom Quixote os moinhos eram gigantes. Por que na imaginação dele não eram moinhos, mas eram gigantes inimigos? Porque lá na história ele fala, os moinhos são grandes e possuem pás que se movem com o vento. E isso, para o Dom Quixote, parecia o quê? Isso mesmo, parecia um gigante movimentando seus braços, né? Segundo Dom Quixote, quem era seu grande inimigo? Era o... Não eram os gigantes. Era aquele que ele falou que transformou os gigantes em moinhos só para envergonhá-lo, lembram? Era o... Isso mesmo, o feiticeiro Freston. Agora, transcreva o trecho em que o autor revela o resultado da investida de Dom Quixote contra o moinho. Isso tá fácil, hein? Qual foi o resultado? Quando Dom Quixote pegou o cavalo, a lança, saiu correndo. Quando ele chegou perto do moinho, o que aconteceu? Isso! Cavalo, lança e cavaleiro, ó, voaram pelos ares. Ou melhor, isso, rolaram pelo chão. Nos trechos abaixo, substitua os termos destacados pelo nome correspondente. Veja o exemplo. Lutarei contra eles. Eles quem? Vejam aí, olha o exemplo. Aqui tá dando pra ver? Olha lá. Lutarei contra eles. Eles são os gigantes. O escudeiro tentou convencê-lo. Los, ele está se referindo a quem? Isso, ao Dom Quixote. Eu os enfrentarei sozinho. Quem? Quem ele enfrentará sozinho? Na cabeça dele são os gigantes, mas na realidade são os moinhos de vento. Cavalgou rapidamente em direção às pás que giravam. Quem giravam? As pás. Sancho Pança correu para socorrê-los. Para socorrer quem? O Dom Quixote e o Rocinante, lembram? Que eles rolaram pelo chão e aí o Sancho Pança correu para socorrê-los. Era obra do Freston que já lhe levara. Então, aí, o que se refere ao feiticeiro. E lhe levara, o lhe se refere ao... Pensa aí. Ao Dom Quixote, muito bem. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema sobre Dom Quixote, questionando quem é realmente louco. Dom Quixote, aquele que sonha doidamente mesmo estando acordado, ou seu escudeiro, que mesmo vendo o real, segue o sonho?
Em 3 versos, Drummond faz uma revelação. Descubra decifrando o código. Aí, olha, só vocês olharem o símbolo, qual letra representa e colocando, tá bom? E a última aqui, olha, exercício 50. Escreva a inicial de cada figura no espaço correspondente e descubra outras informações acerca do autor de Dom Quixote. Então, tá super fácil, é só você seguir a linha e escrever a inicial de cada figura. Por exemplo, dado começa com D, então você vai seguir a linha e colocar lá a letra D. E assim por diante. Bom, vocês viram, né? Dom Quixote era um maluco que pegou e saiu para viver grandes aventuras. Espero que vocês tenham gostado do texto e agora podem fazer as atividades. Se tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Tenham bons estudos e até a próxima aula!